Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está na série Resposta em Foco, porque a sua dúvida é importante. Eu sou o pastor Luiz Antônio e aqui nessa série a gente tira as dúvidas dos inscritos aqui do nosso canal. Principalmente daqueles que são membros e principalmente daqueles que são do nível consultoria. O membro do nível consultoria tem meu número de telefone, pode conversar comigo, pode perguntar direto para mim e quando a dúvida vale um vídeo, a gente produz um vídeo como esse. A dúvida de hoje está em Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra como era, e o espírito a Deus que o deu. Partindo dessa premissa de Eclesiastes 12:7, nós temos que a vida humana é transitória, o corpo vai voltar para o pó de onde foi tomado, e nós entendemos também a partir daí que o homem tem uma dimensão espiritual. E o versículo diz que essa dimensão espiritual volta para Deus. Qual o sentido disso? Temos 4 perspectivas. As pessoas, até mesmo os cristãos, pensam nessas 4 perspectivas. Eu sou partidário de uma, que eu vou deixar por último. A primeira é a seguinte: o espírito volta a Deus para fazer parte de Deus? Parte constituinte de Deus? O espírito humano doado para o ser humano é uma parte de Deus? Ou é alguma coisa completamente separada de Deus, individual? O espírito do homem é o espírito do homem. A segunda, volta para fazer parte do universo. A terceira, volta para fazer parte de um princípio absoluto, de um absoluto. Por mais que você ache que não, mas tem cristãos que pensam assim. E a última perspectiva é, volta para juízo diante de Deus? Pensar que o Espírito volta para fazer parte de Deus seria pensar como os panteístas pensam. Porque no panteísmo tudo é Deus. Se a gente dividir a palavra em 2 partes, porque o termo é composto, panta, theos. Panta significa tudo no grego. E theos, Deus. Tudo é Deus. Então, tudo que existe no universo é constituinte de Deus. No panteísmo, tudo é Deus e Deus é tudo. Todo o universo, toda a natureza, toda a existência é parte do ser divino. E esse ser divino no panteísmo, ele não é pessoal. Também não significa voltar para fazer parte do universo, porque isso seria doutrina monista. No monismo, tudo é a mesma essência indivisível. A energia dessa essência una, superior, é reivindicada para formar qualquer coisa, seja viva ou não, e quando essa coisa perece, essa energia é devolvida, ela volta ao seu lugar comum. O cristão também não deve pensar que nós emanamos de Deus e depois voltamos a Deus no sentido que é quase que monismo e panteísmo, que seria a doutrina emanacionista. Na doutrina emanacionista existe um ser supremo, uma energia vital que não é pessoal, é uma força que existe no universo, que dela emana todas as coisas. Então o cristão não deve pensar nem com vistas ao panteísmo, nem monismo, nem emanacionismo. Então qual que é a resposta bíblica correta? O que mais se alinha com o contexto bíblico? Bom, toda vez que a gente vai interpretar a Bíblia, a gente tem que pensar hermeneuticamente. Porque a hermenêutica dita as regras para a interpretação da Bíblia. E temos 5 principais. E a primeira regra, a mais importante, é que o texto não pode estar fora do contexto. A gente não pode pegar um versículo da Bíblia, isolar ele e dar para ele um significado. O significado do versículo depende do significado do capítulo. O significado do capítulo, às vezes, depende do significado do livro. E o livro depende de toda a Escritura. Então, a Bíblia é um compêndio que deve ser entendido no seu contexto. Então, a gente tem contexto imediato e a gente tem contexto geral. O contexto geral é esse que eu acabei de falar. Quando o versículo não se interpreta, a gente sai para o capítulo. Quando o capítulo não dá luz suficiente, a gente sai para o livro. Quando o livro não dá luz suficiente, a gente busca em outro livro, né? Essa é a regra geral da interpretação. Contexto geral interpretativo. E tem o contexto imediato. Agora, aqui, Eclesiastes 12:7 vai dizer, então, que o pó deve voltar à terra como era. Isso combina com Gênesis. A gente já tem um contexto aí, né? Geral. Um livro sendo corroborado por outro livro. E o espírito volte a Deus que o deu. Para que voltar? Como volta? Como assim volta?
A gente já viu que não é para se integrar em Deus, porque seria panteísmo, também não é para se integrar a uma força regente do universo, porque seria monismo, e também não é voltar para a fonte de onde se emanou, porque seria emanacionismo. Então, resta o que nós temos em Eclesiastes 12:14, que para mim é uma resposta e se alinha muito com o contexto da Bíblia, já que temos que interpretar então o texto dentro do contexto. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até a que está escondida, quer seja boa, quer seja má. O livro de Eclesiastes encerra assim. Então, Eclesiastes 12:14 diz que Deus vai trazer a juízo toda a obra. Só faz obras seres vivos. Mesmo os animais que também têm vida, mas eles não têm consciência ativa, não têm alma, psique, alma imortal, consciente, que é capaz de pecar, fazer bem e mal. Não, eles não têm, então eles não respondem a nada. Então quando a Bíblia diz, porque Deus vai trazer a juízo toda a obra, está falando de seres humanos. E Eclesiastes 12:14, então, gera um contexto com Eclesiastes 12:7, que diz que o Espírito volta a Deus. Volta para quê? Para juízo, porque Deus vai trazer a juízo toda a obra, quer seja boa, quer seja má. Porque Deus é justo, né? Então ele vai recompensar para o bem aqueles que fizeram bem, e vai recompensar para o mal aqueles que fizeram o mal. E esse, então, é o entendimento que eu tenho de Eclesiastes 12:7, da segunda parte. E o Espírito volte a Deus que o deu. Voltar para quê? Segundo Eclesiastes 12:14, para prestar contas. Assim a gente tem o apoio hermenêutico, né, das Escrituras. A gente deve interpretar, então, tendo o apoio do contexto geral do livro. É o que nós estamos fazendo aqui. E fazendo uso do contexto hermenêutico geral, que é aquele mais amplo, que sai do livro e vai para outro livro buscar apoio, a gente tem Hebreus 9:27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, olha como combina. Eclesiastes 12:14 diz que Deus vai trazer a juízo toda a obra. O termo juízo aparece ali com a ideia de julgamento. Hebreus 9:27 aparece também. Depois da morte segue-se o juízo. Juízo com o contexto de julgamento, claro. Então, os dois versículos se combinam. O espírito humano volta, então, diante de Deus para juízo. Quer seja salvo, quer seja condenado. O salvo não vai participar de um julgamento como o ímpio vai participar de um julgamento, né? O salvo vai participar de um tribunal, mas para recompensa, porque ele já é salvo. E Lucas 23:46 também é um texto interessante. Ali a gente vê Jesus, né, rendendo o Espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Que também combina com Eclesiastes 12:7. O Espírito volta a Deus que o deu. Volta para relacionamento, que é o caso de Jesus com o Pai. Volta para juízo, que é o caso dos ímpios e pecadores. E nunca, que é a ideia que a gente quer desconstruir aqui, nunca volta para se dissolver em Deus. Porque Deus é pessoal. A essência de Deus é completamente diferente da essência humana. É isso, queridos. Espero ter ajudado, espero ter respondido a dúvida. Então, nunca volta com a ideia de panteísmo, monismo ou emanacionismo, mas volta com o propósito de ser julgado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.